E o 9º episódio da 7ª temporada de Rick e Morty foi muito insano. Tivemos a explicação de como funciona a vida após a morte na série. O Rick e o Morty foram mortos por um pé grande. O Papa foi o grande vilão do episódio. E tudo isso culminou no Rick se tornando um grande mestre Pokémon. Ficou curioso? Então fica aí que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você pode não ter percebido. O episódio simplesmente começa com Jerry morto, se encontrando com sua avó lá no céu. Isso poderia até ser uma cena emocionante se a velha não estivesse pé da vida com ele. Tudo porque o Rick simplesmente estava matando seu genro e depois revivendo para tentar descobrir se existia vida após a morte. E depois de matar o coitado do Jerry 8 vezes, o Rick finalmente conseguiu encontrar uma explicação científica para a existência do paraíso. O Rick descobriu que quando uma pessoa morria, uma energia ligada ao modelo cultural dela preservava a consciência dessa pessoa e a levava para um lugar ligado a uma fonte de energia infinita. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas vou tentar descomplicar isso. Basicamente, o que o Rick descobriu foi que quando uma pessoa morria, uma energia misteriosa preservava a consciência dela e a levava para uma vida após a morte que fosse totalmente ligada às crenças dessa pessoa. Ou seja, em Rick e Morty existem vários paraísos diferentes, um para cada cultura e crença. O cristão tem o paraíso cristão, o hindu tem o paraíso hindu, o judeu tem o paraíso judeu e assim por diante. Quando a pessoa morre, o paraíso que for mais compatível com ela preserva sua consciência e a leva para a vida após a morte. E o que o Rick estaria querendo estudando a vida após a morte? Reviver sua esposa? Pode até ser, mas ele não toca nesse assunto durante o episódio inteiro. O que ele diz mesmo é que queria acessar um desses paraísos só para roubar a energia infinita de lá e usá-la em seus experimentos. O problema é que o Rick é ateu. Se ele morresse, iria parar no paraíso dos ateus. E ele acreditava que não existiria uma energia que valesse a pena roubar por lá. Então, depois de pensar um pouco, Rick decide ir para a Noruega e entrar em Valhalla, que é o paraíso nórdico. Porque, segundo as crenças deles, os guerreiros que morriam em batalha com bravura eram considerados dignos de entrar em Valhalla. Ou seja, se Rick fosse morto por um inimigo digno, ele conseguiria entrar em Valhalla e roubar a energia de lá. Segundo Rick, entrar no paraíso era a parte difícil, porque voltar para a vida era muito fácil, e ele conseguiria fazer isso usando a Operação Fênix, que puxaria a consciência dele do paraíso e a colocaria de volta em um clone. E para tudo isso acontecer, o Morty só precisava apertar um botão. Apertou o botão, o Rick voltou à vida. Simples. Mas como eu acabei de dizer, para entrar em Valhalla, Rick precisava ser morto por um inimigo digno. E por isso, o maluco simplesmente foi lá e prendeu o pé grande em uma Pokébola e começou a provocar o coitado para ele virar seu inimigo. E para não ter erro de qual paraíso ele iria parar, o Rick até mesmo usou sangue para desenhar algumas runas nórdicas na parede da sala. E assim, Rick libera o pé grande e deixa que ele o mate, o que foi uma tarefa bastante fácil, já que o pé grande parece ter um ódio tremendo pelo Rick. E essa cena me lembrou lá daquela previsão daquele alien lá do 3º episódio. Lembra disso? Daquele desenho que tinha o Rick sendo morto pelo que parece ser um pé grande? Ao que parece, aquele alienzinho realmente previu o futuro. Ele previu que o pé grande mataria o Rick com 6 episódios de antecedência. Então, se em algum momento ele voltar, a gente tem que levar muito a sério o que ele diz. Mas, depois de ser morto, Rick finalmente conseguiu chegar em Valhalla, e lá ele podia morrer à vontade, que sempre renascia em uma taverna, porque todos lá eram viciados em guerras e ficavam se matando o tempo todo. Mas como eles já estão mortos, só reapareciam na taverna, como se nada tivesse acontecido. Rick então é levado até um ferreiro para conseguir a armadura, porque quando você morre, vai para o paraíso totalmente pelado. As roupas não têm vida após a morte. O ferreiro inclusive tinha um martelo que lembrava muito o Mjolnir do Thor, que o Rick simplesmente usa para nocautear o cara e roubar todos os equipamentos dele, para começar a construir aquela sua máquina de roubar energia.
Enquanto isso, na Terra, o Pé Grande enganava o Mori, fazendo o garoto pensar que ele tinha se arrependido de ter matado o Rick. E com muita dó dele, o burro do Mori simplesmente abre e entra na jaula. E obviamente, o Pé Grande vai lá e mata o garoto, e depois foge e começa a destruir toda aquela estação. Como foi morto por todo aquele ritual que o Rick tinha preparado, o Mori também acaba indo parar em Valhalla. E lá ele descobre que o Rick estava tentando se passar por Odin, o pai do Thor e o tio do Homem-Aranha. O Rick simplesmente confundiu Odin com o tio Ben do Homem-Aranha. E mais tarde nesse episódio, ele até mesmo chama o Mori de Homem-Aranha. Mas o fato é que o Rick fica furioso com o tamanho da estupidez de seu neto. Ele só precisava apertar um simples botão, mas conseguiu ser enganado pelo Pé Grande, que nesse exato momento estava tentando destruir o clone do Rick, porque ele o odiava. Mas a IA, muito prestativa, percebendo o que estava acontecendo, aciona o protocolo de sobrevivência, que praticamente ativa o clone, mas sem uma consciência. E por isso ele sai correndo por aí, gritando feito um doido. Mas graças a toda essa confusão, o Pé Grande acaba sendo capturado e levado por agentes secretos para o Vaticano, onde ele conversa com o Papa. Porque a igreja tinha muitos inimigos, mas também tinha muitas regras. Eles não podiam matar e nem podiam mandar que um homem matasse. Mas acontece que o Pé Grande não é um humano e o Papa queria transformá-lo em um assassino particular do Vaticano. E para convencer a criatura a cooperar, o Papa diz que se ele ajudasse, lhe entregariam o Rick. Os caras simplesmente amarraram o Rick em uma cruz e até colocaram uma folhinha nas partes dele. É bizarrice pura. E assim, o Pé Grande vira um grande assassino do Vaticano. Ele mata satanistas, funcionário de uma revista de mulher pelada, funcionários de uma fábrica de velas que não tinham relação com a igreja e também recebe treinamento de combate, junto com o tradutor de fala que o Papa diz ter trocado com o Predador por 3 mosquetes. E essa é a segunda vez que eles fazem essa piada do Predador. A outra foi lá naquele episódio onde ele pegou a mulher do bunda cagada. Enquanto isso, Rick e Mori tinham virado inimigos de todos de Valhalla, e por isso eles entravam em batalhas ferozes toda hora. E como eles já estavam mortos, eles podiam matar os inimigos à vontade, que eles simplesmente renasciam e voltavam querendo vingança. E o mais doido de tudo é que enquanto o Mori eliminava os inimigos, o Rick não estava tentando voltar à vida, mas sim estava terminando seu dispositivo para roubar a energia infinita daquele paraíso. Tudo porque o Rick não queria admitir a derrota. Mas como o Mori era praticamente o responsável por tudo aquilo, ele não podia reclamar de nada e só ficava matando os vikings de várias formas diferentes. E como o Mori usava aparelhos tecnológicos, ele matava os vikings com muita facilidade, porque os caras só usavam armas primitivas. Depois de um tempo, Rick termina seu dispositivo de roubar energia. Porém, esse dispositivo precisava ficar ligado lá em Valhalla para enviar a energia para a Terra. E para garantir que os vikings não destruiriam seu equipamento depois que eles voltassem à vida, Rick simplesmente lança vários mísseis na taverna onde os caras renasciam. E depois vai lá mais uma vez dizer que era Odin, mas dessa vez segurando o martelo do Thor e usando asas que lembram muito as do Abutre do filme do Homem-Aranha. E tentando intimidar os caras, Rick diz que continuaria explodindo todos a menos que eles seguissem seus mandamentos, que girava em torno de não chegar perto do transmissor de energia. E com tudo resolvido, eles simplesmente voltam à vida, usando clones que o Rick guardava embaixo da garagem. Mas, de alguma forma, o Papa tinha hackeado a transmissão de energia de Valhalla do Rick e roubado tudo pra ele. E depois ainda mandou o Pé Grande para poder matá-lo de novo. E o Rick apanha feio mais uma vez. Mas depois de começar a se desculpar, Rick consegue convencer o Pé Grande a ajudá-lo a parar o Papa. Então, Rick faz atualizações no tradutor do Pé Grande e ele passa a falar normalmente. E do nada, o maluco simplesmente começa a narrar o trailer de um filme chamado O Preço do Amanhã. Mas depois disso, os 3 invadem o Vaticano e vão direto enfrentar o Papa, que estava canalizando toda a energia de Valhalla para seu próprio corpo, para se tornar super poderoso.
E assim, ele mata os 3 com muita facilidade. E como eles foram mortos pela energia do Valhalla, os 3 acabam sendo mandados direto pra lá. E assim, Rick consegue voltar pra Terra de novo. E dessa vez, ele coloca o Pé Grande no corpo da Summer, porque esse era o único clone que ele tinha sobrando, já que estatisticamente falando, Summer era a terceira mais provável de morrer. Então, percebendo onde isso tudo iria dar, Rick já prepara mais clones. Inclusive, por algum motivo não explicado, ele até mesmo prepara um corpo humano para o Pé Grande, e em seguida eles vão atrás do Papa. Mas acabam morrendo várias vezes de várias formas diferentes. Mas como eles sempre iam parar em Valhalla, eles sempre voltavam e atacavam o Papa de novo. Primeiro, eles tentaram usar escudos para parar a energia do Papa, que inclusive a posição que ele fica aí me lembrou muito o Kamehameha do Goku. Depois eles tentam usar armaduras. O Mori tá com uma armadura que parece aquela do episódio do Expurgo, só que com cor diferente. E o Rick está usando a armadura que ele usou para enfrentar aqueles aliens que chupavam caras e cagavam ovos. Ele também tentam usar um canhão e armaduras de travesseiros, que sinceramente eu não sei o que eles esperavam conseguir fazer. Mas eles acabam sendo derrotados todas as vezes. E reparando bem no armário de armas de portais do Rick, eles tentaram muito mais vezes do que nós vimos, porque lá tá faltando muitas armas. Rick chega até mesmo a recrutar outros monstros que trabalhavam para o Vaticano para poder enfrentar o Papa, mas isso também não dá certo e todos acabam sendo mandados para Valhalla. E dessa vez, Rick resolve fazer o que ele já devia ter feito desde o começo: destruir a máquina e tirar o poder do Papa. O problema é que eles precisavam da máquina para voltar à vida, e por isso Rick usa os monstros, menos o Pé Grande, para segurar os vikings enquanto eles ressuscitavam. Mas no final, tudo dá certo. O Papa perde seus poderes e ao invés de matá-lo, o Rick simplesmente o prende em uma Pokébola. Olha só as ideias do Rick. Mas, com tudo resolvido, Rick e Mori levam o Pé Grande para a floresta e começam a jogar várias coisas nele para que ele fosse embora. Só que agora o Pé Grande é humano, ele não precisava de nada disso. Podiam só ter deixado o cara na cidade mesmo. E na cena pós-crédito, vemos que o Rick virou um grande mestre Pokémon e agora estava participando de batalhas clandestinas. Então, o Rick simplesmente vai lá e escolhe o Papa para lutar contra o monstro. Mas antes que a luta começasse, a polícia aparece e resgata os Pokémons, porque toda essa batalha é ilegal. E com isso descobrimos que o novo Papa era aquele clone do Rick que não tinha consciência. Em comparação com o episódio anterior, esse aqui pra mim foi maravilhoso. Tivemos de volta as aventuras malucas do Rick e do Mori, onde eles exploraram um pouco mais do lado cientista maluco do Rick. Pra mim, eles podiam fazer mais episódios nessa pegada, do Rick criando algum dispositivo maluco que desencadeasse alguma aventura maluca. Mas o próximo episódio será o último da temporada, então provavelmente deveremos ter alguma coisa canônica. Mas não criem muitas expectativas, porque eles já entregaram muitas informações lá na metade da temporada. Então não acho que esse 10º episódio conseguirá superar o 5º. Mas deve trazer alguma coisa canônica para criar um hype para a próxima temporada. E se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu tiro algumas dúvidas sobre a série de Rick e Morty. Corre lá que tá bem legal.